Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos fazer oração para darmos início ao nosso estudo, amém? Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, estamos agradecidos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede em estarmos dentro do templo, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Pai, eu peço pela minha vida, pela minha família, eu peço, meu Deus, pelos irmãos do plenário, olha Deus da igreja, peço pelas pessoas que de bom grado estão nas suas casas, nos seus lares, por aqueles, meu Deus, que também assistirão para tirar conclusões, olha meu Deus, e assim como faziam com Cristo, buscar ocasião contra a nossa vida, eu entrego eles nas tuas mãos, ó Pai, para que eles aprendam a Senhor da glória, a tua palavra, com precisão, olha Deus, com qualificação, através da nossa boca. Quebra todo laço, destrói toda muralha, joga por terra a força de Satanás contra este ministério, a inveja, joga por terra, meu Deus, tudo aquilo que o diabo faz para tentar nos inibir, mas perseveraremos firme em nome de Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Bata a palma para Jesus. Maravilha, abre a sua Bíblia comigo. 1 aos Reis, glória a Deus. 1 aos Reis, capítulo 13. Louvado seja Deus, amém? Quero ler apenas 2 versos, o versículo, capítulo 13 de 1 aos Reis, verso 17 e 18, amém? Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, né? Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Sente aí glorificando a Deus. Olha para cá, por favor. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma situação, um relato conhecido, porém, por ser palavra de Deus, nunca deixará de ter coisas novas para nós. E nós vemos aqui que este profeta anônimo, ele sai, né? Glória a Deus, e vai até o reinado, né? Vai até Judá. Sai de Betel, vai para Judá. Por quê? Porque ele vai entregar uma mensagem de Deus, né? Só que Deus coloca sobre ele a responsabilidade, né? De obedecer alguns princípios. Não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho, né? Orientações dadas por Deus, que não temos aqui em definitivo uma explicação do porquê, mas foi Deus que disse, né? Se Deus mandou, vamos então obedecer. Só que neste mesmo tempo em que ele está no reinado de Judá, os filhos de um determinado cidadão ficam sabendo do que Deus está fazendo por intermédio do profeta. E eles então vão passar para seu pai toda a situação, o cenário. E o pai daquele jovem se aproxima então desse cidadão, daquele cidadão na época, e diz: olha, Deus, ele disse a mim, por intermédio de um anjo, para que tu volte, para que tu vá lá em casa, coma pão, beba água. Aí o homem de Deus vai dizer: não, Deus me disse para não fazer isso. Porém, o profeta, que ficou conhecido aqui como um profeta velho, ele vai afirmar: eu também sou profeta como tu. Preste atenção. O homem de Deus aqui, o anônimo, que profetizou para Jeroboão, ele não queria obedecer, seguir o profeta velho. Mas quando ele diz: eu também sou profeta
E ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele deixou de observar o que Deus disse. E o que o levou a deixar de observar o que Deus disse? A posição de quem falou com ele, que era profeta. Então nesta noite nós vamos aprender o perigo de olhar para a posição das pessoas e esquecer de olhar para o caráter dele. Porque tem muita gente apresentando suas posições, esquecendo de revelar o seu verdadeiro caráter. As calças curtas já estão tremendo já. Só tem dó. As calças curtas já começaram a tremer na base. Comecei agora, estou aquecendo agora. Se o profeta velho não se revela como alguém que também era profeta, não tinha dado o que deu. E aqui está o perigo. Porque alguém quer apresentar sua posição. Aleluia! Alguém quer viver apresentando a sua posição. Isso dentro e fora da igreja. Só que eu não trabalho assim. Não, meu irmão. Glória a Deus. A árvore se conhece não porque ela foi plantada ali ou acolá. Não, a árvore se conhece pelos frutos. Então anota aí, meu filho, você que está me assistindo aí já com medo, não sei porquê. Já está com medo, nem comecei. Está com medo, nem comecei a pregar. Segura, nós vamos até 21h10. Está com medo já? Tremendo no sofá. Traz café, amor. Dá café para esse cara não, deixa com fome. Se nele jejuar, olha para cá. O tema de hoje é escondidos pela posição. Meu Deus, glória a Deus. Alamandahai. Creia, aleluia. Escondidos pela posição. Porque tem muita gente apresentando a posição que tem e com caráter, a índole de vida pervertida, escondida atrás da posição. Há muita gente. Você está numa igreja, alguém grita, eu sou pastor. Você está na empresa, o cara grita, eu sou encarregado. Você está, cada um no seu devido lugar, ele está querendo apresentar a posição. Mas eu louvo a Deus, que Deus não olha para a posição, Deus olha para o teu caráter. É o caráter que vai definir a minha aprovação ou não diante de Deus, e não a posição. Porque tem pessoas pensando que vai ser aplaudido pelos anjos pela posição que tem. Eu trabalho para determinada instituição. Aqui eu vou entregar tudo, irmã Lene. Tudo. Eu trabalho para determinada instituição. A instituição que eu trabalho é uma instituição séria. A instituição é séria. O senhor é sério? A senhora é séria? Não, a instituição é séria. O senhor é sério? A senhora é séria? Tem certeza? Se é, parabéns. Se não é, você está escondido através da posição. Só tem nós esse estudo. Ninguém. Mas nem no Vaticano você vai encontrar. Não, nem no Vaticano. Sério? Então nós vamos estudar hoje algo forte. Repetindo aqui o tema. Escondidos pela posição. Entendeu, Maera? É forte, aqui é forte. Camarada, ele não chega mostrando RG, mostrando CPF, ele chega mostrando a posição que tem. Agora é pra Sabe por que chega mostrando a posição que tem? Para que alguém não veja nele ou nela
quem realmente é. Glória. Que às vezes a posição realmente é louvável, mas é mau caráter. Às vezes a posição é boa, mas é uma pessoa que não merece respeito. Então eu quero te ensinar: não respeite apenas a posição, busque saber de quem se trata. Busque saber quem é ela. Busque saber quem é ele. E não fique só, mas ele é tenente, mas às vezes é um mau caráter. Mas ele é um capitão, às vezes é um mau caráter. Mas ela é, mas às vezes é ir. Vamos hoje mostrar que a posição, ela leva aplauso de homens, mas não de Deus. Glória a Deus. Não de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir Mateus 7:21. Glória a Deus. Glória a Deus. Introdução aqui, para nós darmos continuidade. Glória a Deus. Só tem nós esse É estudo. mesmo. Verdade. Mateus 7:21. Esse aqui, então já vamos trazer para nós, contextualizar o mundo cristão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que é que Jesus está mostrando aqui? Não é porque é crente, não é porque tem uma oposição dentro da igreja, um obreiro, um pastor, alguém aclamado, alguém reverenciado, respeitado, que Deus está tendo dele a mesma visão. Glória a Deus. Que às vezes o ministério está aclamando o cara, o ministério está aclamando ela, está aclamando ele. Só que o ministério tem uma visão dela, tem uma visão dele. Agora o povo está tendo uma visão, porém a visão de Deus é diferente. Glória a Deus. Deus não vai olhar para mim e dizer: abre a porta que chegou o pastor. Não. Deus poderá até dizer: abre se chegar um adorador, Glória a Deus. se chegar um servo, se chegar uma serva, se chegar alguém santificado, mas a posição não. Glória a Deus. São culpados? Ninguém então para ser essa honra, senão aqueles que são chamados por Deus comarão. Glória a Deus. Querer não é poder. Glória a Deus. Olha para cá. Para nós entendermos de forma, irmã Lene, simples e objetiva, nós vamos encontrar na Bíblia um número muito grande de pessoas que viviam escondidos na sua posição. E eu já começo pesado, missionário Leidiane, porque eu vou começar falando de Naamã. Naamã era um cidadão que ele vivia escondido pela sua posição. A Bíblia diz que ele era um grande homem. E vai enfatizar as Escrituras que por ele Deus dera livramentos. Naamã, ele apresentava qualidades atestadas pelo próprio Deus. Mas ninguém do reino ousava dizer que Naamã tinha lepra. Naamã. Ninguém no reino ousava dizer que ele tinha lepra. Era só comandante para cá, comandante para lá, e ele achando que estava acima de todos, mas era leproso. Glória a Deus, é verdade. Louvado seja Deus. Naamã, ele foi um cidadão que viveu escondido pela sua posição, porque ninguém ousava a tocar no assunto, a tocar no problema dele, porque não pode tocar no problema dele, porque ele é capitão. Não, você está errada, você está errado. Vai tocar sim, vai falar sim, vai. Como é que não vai, meu filho? Só porque é capitão? Só porque é comandante, vai esconder a lepra, vai deixar a lepra? Não, vai ter que aparecer esse negócio aí. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que lá na ceia tinha uma menina, que foi levada de Israel, e ela conhecia notícias do profeta Eliseu. E ela trabalhava justamente na casa de Naamã. Olha a visão de alguém que serve a Deus. Olha a visão de alguém, glória a Deus, que tem uma origem formada nas Escrituras. Porque a menina, ela vai dizer: bom seria que meu senhor, referido-se a Naamã, tivesse lá em Samaria, para que o profeta o restaurasse da sua lepra. Enquanto a nação está pagando, glória a Deus, está batendo continência para Naamã, porque era capitão, a jovem, ela prefere olhar e buscar solução para tratar a lepra dele. Glória a Deus. E tem pessoas que preferem que bata a continência para ela, bata a continência para ele. Quando nós queremos tratar da lepra, eles não gostam. Ficam revoltados. Mas se preocupa não, filhinho. É remédio para tratar da lepra. A lepra da língua, a lepra dos olhos, a lepra dos ouvidos e a lepra da mão também. Glória a Deus. Eita glória. A nação inteira, irmã Lenda, a nação inteira, continência, porque está passando um grande capitão leproso. Estão todos em volta da posição dele. A nação vive em volta da posição de Naamã. Só que a jovem era judia, era uma pessoa da linhagem de Israel. Ela quer respeitar a posição? Sim, temos que respeitar, sim, mas não podemos deixar de falar da lepra. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela fala da lepra, só que ela fala sem objetivo nenhum de escandalizar, porque ela apresenta a cura. Glória a Deus. Então Naamã, ele era um cidadão que ele vivia escondido na sua posição. E quantos? Não mexa comigo, que eu trabalho na HE. Não mexa comigo, que eu sou primo do juiz. Não, meu irmão, você está confundindo as coisas. Nós não estamos aqui para mexer com ninguém. Nós gostamos de tratar da lepra. Gostamos de tratar da lepra, porque, glória a Deus, as raízes bíblicas, ela corre, ela jorra no meu coração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, 2 Reis 5:1. Amém. Glória a Deus. Forte ou não é esse estudo? Amém. Só tem nós aqui nas imediações. Eu diria que pode ir até mais longe que não acha. 2 Reis 5:1. E Naamã, chefe, presta atenção, ele era o quê? Chefe. Fala mais alto, era o quê? Chefe. Era chefe. A posição impede ser leproso? Impede? Não. É aí que você está enganado. Porque tem gente achando que não é leproso pela posição que ocupa. Mas às vezes é. É mesmo. Ele não é leproso porque ele é o chefe. É chefe, mas é leproso. Não, ele não é leproso porque está tudo na mão dele, não está. Está tudo na mão de Deus. É chefe, mas pode ser leproso. Glória. E tem uma coisa que eu vou te avisar aqui, ó. A lepra, normalmente, ela não está no rosto, é em outras partes do corpo, que dá para cobrir com a roupa. Meu Deus. Não entendeu? Eu traduzo. Não é o grau de bondade que mostra ter, é realmente quem é. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só tem nós nesse estudo, isso aqui é foda. Isso aqui deixa o povo chateado, né? Deixa o povo sem dormir.
e virando de um lado para outro. Aquele cara não é te ajudando, criatura. Para você não viver de aparência, não viver baseado em posição, mas ser quem você é. Aleluia. A lei de Deus é a lei da transparência. Jesus disse: dá acesso ao que é de. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu. Opa, vamos fazer uma pausa? A palavra Senhor aí aparece com um S minúsculo. Esse Senhor aqui, que ele era grande e importante diante do seu Senhor. Esse Senhor aqui era o rei da Síria. Não era diante de Deus, não. Você está entendendo? Porque tem muita gente pensando, porque é grande diante do rei, é grande diante de Deus também. Tem muita gente pensando, porque é grande diante de alguém aqui da terra, é grande diante de Deus também. Só que os valores são diferenciados. O homem dá, aleluia, pontuação segundo os valores, e Deus não, ele vê de outro jeito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade. Como que o homem ele faz? Ele traz os valores mediante a tua posição. Tem uma farmácia aqui em Jacobina, que eu não posso citar o nome dela, né? Que tem uma fila, como a maioria dos ambientes, né? É até bom, é até justo, é até legal. Uma filinha indiana. E tem a filha das prioridades. Velhinho, né? Doentes, etc. e tal. Nisso, na fila dos idosos, está um juiz aqui da região. Ele pega os remédios lá para amenizar os problemas. Aí o juiz estava lá. Aí o dono da farmácia falou para um atendente. O juiz, aquele homem ali, o juiz não era nem para estar na fila. Por quê? Porque é juiz, não existe lei para isso. Entrou na padaria, na farmácia, não foi como juiz, foi como ser humano. Tem que ficar na fila. A menos que tenha uma idade já, aí vai para a fila dos idosos. Então nós vemos aqui que o ser humano, ele quer tratar pela posição que o outro tem, não diante daquilo que precisa. Mas cristão é diferente. Cristão, ele respeita as posições, mas ele busca saber do caráter. Ele busca saber quem é ele. Ele busca saber quem é ela. Ele busca saber o que está por trás da aparência de piedade. Ele vai saber. Isso quando é um cristão verdadeiro. Quando os calça curta não tem isso. Vai do jeito que eu estou sentindo. É bom remédio para... Se está sentindo, é bom remédio. E se for febre, a mais 3 dias procurou unidade de pronto atendimento. Pode ser algo mais grave. E diz assim, porque por ele, o Senhor, por ele era grande diante do seu Senhor, que era o rei da Síria, e por ele o Senhor Deus, a palavra Elohim aparece aqui, certo? O Senhor Deus, ele dera livramentos através desse cidadão por nome de Naamã, que vivia escondido pela sua posição. Abra sua Bíblia, 2 Samuel 16:9, o estudo está bom, irmão? Glória a Deus. 1 Samuel 16:9. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Maravilha, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, note, nem para a sua altura, da sua estatura, vai vendo, porque eu tenho rejeitado.
posição, aparência, mas Deus, Ele olha para o coração. Oh, coisa boa, irmão, só coisa linda estudar a Bíblia Sagrada, evangelista Igor, coisa maravilhosa. Alguém quer ser respeitado pela posição que tem. Não, meu irmão, posso respeitar a tua posição, mas eu quero saber do teu caráter, da tua índole de vida. Está entendendo? Porque só a tua posição, igreja, só a posição de a patente, as esfinges, a graduação, isso não me moverá. Pelo contrário, me fará rejeitar. Agora, se quiser apresentar o caráter, aí eu sento para conversar. Louvado seja. Se quiser apresentar o caráter, a índole de vida, eu sento para conversar. Mas a posição, não. Amém. Glória a Deus. Você quer ver outra coisa aí, pessoal? Alguém que também usou da sua posição para prejudicar outro? Porque tem aquele que usa da posição que tem para querer prejudicar o outro. Diz assim: eu sou Beltrano, sou ciclano, eu trabalho não sei aonde, eu fiz curso de pós-graduação e aquela palavra, na verdade, meu irmão, quando você vai puxar o DVC do cara, dele ou dela, irmão, tem misericórdia, tem muita coisa podre. É mesmo, meu Deus. É desse jeito. Muita coisa podre. Só que a posição chega intimidando os bestas, a mim não. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais usar a posição para me intimidar, eu vou para cima. Glória a Jesus. Vou mostrar que do lado de cá não tem moleque. Amém. Glória a Deus. Alguém usa da posição que tem, da influência que tem na sociedade, da influência que tem no meio político, para querer prejudicar alguém. É porque não confia mais em Deus. Glória a Deus. Já está desviado, cara. Só está no pão do povo aí. Porém, Davi, ele disse: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas do lado de cá faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Do lado de cá estamos orando. Do lado de cá estamos confiando, não na posição de ninguém. Glória a Deus. Porque ele é isso, ele é aquilo, ele é minha amiga. E tem uns que levam para tomar café em casa. Convida domingo à tarde para bater um papo, e nesse papo enche o ouvido dele, o ouvido dela. Mas eu tenho algo a dizer, Deus está vendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quando eu disse que há pessoas que usam da sua posição para prejudicar outro, eu lembro imediatamente da mulher de Potifar. Meu Deus. É verdade. Na questão da mulher de Potifar, quem estava certo era José. Quem estava certo? José. E por que José foi preso? É porque era um plano de Deus? Onde é que tu encontra isso? Foi Deus que queria que ele passasse. Não queria, não sei, permitiu. Verdade. A Bíblia não afirma que queria, eu só vou até onde a Bíblia me permite. Mas tem pregador que ele narra tudo dizendo que foi Deus que fez. Que tem que passar pela cova, tem que passar pela cadeia, não tem nada. A bênção do Senhor enriquece sem acrescentadores. Não precisa sofrer para ser abençoado. O sofrimento faz parte do contexto em que nós conhecemos como que uma justiça divina. Nós plantamos, nós colhemos. É verdade. Glória a Deus. Está entendendo? A mulher de Potifar, quando ela viu que José correu, ela começou a rir, se fazendo de vítima. Eu vou entregar tudo. A mulher de Potifar começou a se fazer de vítima. Chegam quem? Os soldados. Meu Deus. Olha pra cá. Os soldados chegam, eles querem levar José. E levaram. Houve ali um diálogo, ver quem estava errado.
Não, acreditou na palavra da mulher de Potifar. Por quê? Por causa da posição dela. Se não fosse a mulher de Potifar, José não seria preso. Mas como é mulher de Potifar, vão prender ele. Prendeu? Prendeu. Só que Deus mostrou, prende José, eu exalto José. Louvado seja Deus. Veja que ela, ela, a mulher de Potifar, quando ela viu que ela perdeu, foi desmascarada, ela apelou. Hã? Oh, glória, estou sentindo Jesus na minha vida. Quando ela viu que perdeu, que estava desmascarada, ela então começou a apelar. Colocar sobre José um preço que ele não merecia por não ter praticado. E por ela ser mulher de Potifar, prenderam José. E tem muita gente assim, glória a Deus, aleluia, aproveitando da posição que tem para querer prejudicar os outros. Meu Deus, glória a Deus. Se fosse uma senhora mãe de família comum, o assunto chegaria ao rei. Iria ser averiguado e liberado as partes. Deixa pra lá. Foi apenas um incidente. Foi apenas um incidente. Só que como é mulher de Potifar, não é incidente, é tentativa de estupro. Você vê aí o que faz a posição? Você vê o que a posição de alguém é capaz de fazer? É capaz de te tirar da tua razão e te condenar. A posição de alguém. Porque alguém usa da sua posição para tornar uma calúnia em um ato, segundo eles, verídico. A posição de alguém pega uma história mal contada e transforma em uma história bem contada. Só que tem um detalhe, Felipe. A minha Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Glória a Deus. E tem história que é filho do diabo quem mente e quem acredita na mentira. É filho do cão todo mundo. Não, eu estou pregando, não estou dizendo nome de ninguém. Ainda não, se precisar eu falo daqui a pouco. Se precisar eu falo. Por quê? Porque quando alguém usa da sua posição para prejudicar alguém, é mau caráter. A mulher de Potifar era mau caráter? Era. A prostituição estava ali, José ou nela. A prostituta era ela. A adulta era ela. A mau caráter era ela. Mas ela quis jogar a bomba para José. E assim a cena se repete. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Ó. Aleluia! Glória! Quem queria sexo era a mulher de Potifar. Se José quisesse, ele tinha ido. Que chance teve? Deita comigo, só se for agora. Ele diz: não, não posso nem pecar contra teu marido e nem contra Deus. Está entendendo o fio da meada? É só coisa forte aqui, só tem nós. Então nós vamos entender pela Bíblia que a posição de alguém, você precisa estar sempre de olho, analisando, para que alguém não use da posição que tem para te prejudicar. Amém? Camarada, ele tem lá seu ponto onde ele faz suas vendas. Eu estou falando do feijão, do arroz, do óleo. Mas ele resolveu botar um somzinho. O mundo tem tudo isso. Ninguém nunca reclamou do som. Só que vizinho à casa do cidadão mudou ou passou a morar agora alguém influente na sociedade. Polícia nunca foi lá, agora está indo. Sabe por que está indo? Pela posição do vizinho. Antes que o outro não tinha uma posição relevante, ninguém foi. É assim que a coisa acontece. Só que quem serve a Deus, ele não paga simpatia para a posição de ninguém. Não,
A posição que eu até admiro, e se possível imitarei, é a posição de servo de Deus. Passou disso, passe bem e muito obrigado. Abre a sua Bíblia. Gênesis 39:8. Estudo tá bom, irmão? Toda terça é essa pegada aqui, ó. Já temos 10 anos dentro de Jacobina nessa pegada. E o engraçado, olha pra cá, igreja. O engraçado é que eu dou estudo fazem 8 anos, 9 anos. Vieram me descobrir agora. E se assistir os estudos do YouTube que eu tenho, vai infartar. Aí, Nayara, vai dar um sirico-tico. A pegada é essa. Direto. E a vontade de mudar é pouca. Gênesis 39:8. Vamos lá para a Bíblia. Porém ele recusou. Quem recusou? Olha para cá. Quem recusou, irmão? Quem recusou foi José, não foi a mulher de Potifar, não. Quem recusou foi José. Ele recusou. Ele recusa e depois é preso. Ô injustiça. Agora por que prende? Pela posição dela. Por isso que José estava na cadeia, mas estava tranquilo. Sabe por quê? Porque quem não deve não teme. Louvado seja Deus. Está com medo é porque deve. Quem não deve não tem. Não se esconde. Anda de cabeça erguida. Vai onde precisar. Porque não deve. Mas quando deve se reclusa. Por que Elias entrou na caverna? Com medo de Jezabel? Porque ele entendeu que o que ele disse lá foi agressivo para Jezabel. Ele procurou se esconder. Amém? Então nós vemos aqui que quem fugiu não foi a mulher de Potifar, foi José. Se José não foge, a história seria... Imagina a cena. Potifar chegando das suas viagens de negócio. José, como está minha casa, José? Tudo tranquilo. E minha companheira, José? Melhor que antes. Muito bem, José. Confio demais em você. José disse, eu não quero isso para mim, eu não sou falso, eu não sou mentiroso, eu não, eu vou correr, eu vou fugir, eu vou louvado seja Deus. Levanta a mão para a glória de Deus aí, e Deus está dizendo nesta noite, aleluia, Deus conhece quem está certo e quem está errado. Abre a sua Bíblia, Provérbios 25:19. Hoje nós temos em casa, pessoal, telespectadores novos. Glória a Deus. Pessoas que não assistiam e passaram a assistir. O que nos honra bastante a presença de vocês que estão chegando. Viu? Para aprender a palavra de Deus comigo. Glória. Maravilha, fico feliz por vocês, novatos, que estão apreciando Provérbios 25:19, esse belo estudo. Glória a Deus. Provérbios 25:19. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Meu Deus. Potifar, ele saiu acreditando que José era leal, verdadeiro. Só que Potifar esqueceu. José é leal, mas a esposa não era. Meu Deus. Glória a Deus. José é fiel, mas a esposa não era. José era verdadeiro, mas a esposa não era. Porque alguém só quer ver a vida de José. Está na hora de olhar para a esposa. Está na hora de olhar para a esposa. Porque José, ele é fiel. Mas aí, Faraó, evangelista aí, Faraó não, Potifar, ele está acreditando que há duas pessoas fiéis no mesmo ambiente, a esposa dele e José. Só que ele estava enganado. No mesmo ambiente não tinha duas pessoas fiéis, só tinha uma. Sabe quem era? José. Sabe quem era? José.
de novo. Sabe quem era? José. Glória a Deus. Potifar, se não é fidelidade de José, ele estava com problema e grande. Porque esses problemas, ele cresce com os tempos. Esse tipo de problema não cresce, né? Ele cresce com o tempo. Vai crescendo. Entendeu? Vai crescendo. E graças a Deus que José era filho a Deus e ao marido dela. Glória. Amém? Que é forte, aqui só tem nós. Você quer ver outra pessoa outro cidadão que andava se escondendo através da sua posição? Sabe quem? O rei Herodes. A Bíblia, a história menciona 6 Herodes. Né? Porque Herodes, eu já ensinei aqui, que não é nome próprio. Porque tem pessoa que quer botar o nome do filho de Herodes. Não tem? Tem uns caras engraçados, missionário religiano, que quer botar o nome do menininho de Herodes. Olha pra cá! Barriguinha começou a dizer, amor, se for menino, menina é Ana. E se for menino, Herodes. Sai dessa vida. Herodes não é nome próprio. Existe Herodes Agripa, e Herodes Antipas, Herodes o Grande, porque era uma dinastia. Por exemplo, quando esse Herodes aqui do qual estou falando, que ele queria ou estava vivendo, glória a Deus, escondido na sua posição de rei, ele era um adúltero, porque ele estava casado com a mulher do seu irmão Filipe, que também era Herodes. E Antipas, esse Herodes Antipas, ele estava casado com a mulher de Filipe. Só que João Batista, ele não nasceu para massagear a ego de ninguém. Glória a Deus. João Batista não massageava a ego de ninguém. É uma pena, viu, o evangelista, que as igrejas hoje estejam cheias de pastores, pregadores que massageiam egos. A pessoa é de uma religião romana, acredita num panteão de deuses, ele chega lá e bota no altar e dá água. Pra que isso, rapaz? Você não vai ganhar alma assim, bajulando o evangelho. A essência dele é arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Essa é a essência do evangelho. A essência do evangelho nunca foi bajular. A essência do evangelho nunca foi bajular, porque tem isso, tem aquilo, porque tem essa ou aquela posição. O evangelho é arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus, é verdade. É verdade. Mas não se tem mais isso. Nós vemos um mundo gospel, um mundo evangélico, felizmente muito podre. Quando as pessoas ostentam posições, ostentam graduações, ostentam a empresa que trabalha, ostenta a farda que usa. Eu quero ver os frutos, rapaz. Isso aí são posições. Eu quero ver fruto. Quantas almas tu ganha, quantas orações tu faz, quantos hospitais tu visita. Oh meu Deus do céu, quantas almas tu discipula. Qual é o teor do estudo, qual é o teor da tua palavra, qual é a tua pregação. É isso que tem que aparecer. E Herodes, o Herodes Antipas, ele está lá com a esposa do seu. Alguém ousou dizer alguma coisa? A nação toda sabia que ele era adúltero. E por que não disse? Por causa da posição dele. Tem muitos Herodes em adultério, tem muitos Herodes em adultério do século 21 e ninguém diz nada por conta da posição. Mas eu louvo a Deus, Aleluia. que de vez em quando Deus levanta um João Batista na terra para dizer para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Porque enquanto Herodes possuía, Herodes Antipas possuía a mulher de Herodes Filipe, tem muita gente
A nação sabe que Herodes é adúltero e não diz nada. E ele está achando que a posição dele calou o universo. Mas lá da Judéia aparece na Galileia, sabe quem? Um tal de João Batista. E João Batista, quando ele sabe que Herodes é adúltero, ele não olha para a posição, ele olha para o caráter de Herodes. Oh, glória a Deus! Ele não olha para a posição, ele sabe o risco que está correndo, mas ele não para, ele vai e diz: adúltero, não possua a mulher do teu irmão. Glória a Deus! É verdade, louvado seja Deus. E sabe por que a nação não falava com Herodes? Porque tinha medo das retaliações. João Batista morreu, mas morreu crente. Glória a Deus. João Batista foi decapitado, mas foi crente. Porque quando você olha para cá, a nação ela sabe do adultério de Herodes, mas não diz. E a nação tem o apoio de Herodes. Olha para cá. A nação tem o apoio de Herodes. Por que Herodes protege a nação? Porque a nação não denunciou ele. Quando João Batista denuncia, ele manda matar. É assim no século 21. Enquanto alguém não denuncia, é bajulado. Enquanto alguém não denuncia, é aclamado. Quando alguém denuncia, quer matar. É verdade. Glória a Deus. Nunca foi denunciado. Ninguém nunca disse da lepra que tem. Quando alguém fala da lepra que tem, aí passa a querer matar. Só que tem um detalhe, né? Quando você tem o chamado, você não se intimida. Você vai continuar dizendo: dá uma chance, parceiro. Dá uma chance, irmão. Dá uma chance, irmão. Deixa eu tratar da tua lepra. Glória a Deus. Deixa eu tratar dessa lepra, pelo amor de Deus. Está fedendo, está fedendo. Não fede na narina dos teus, porque também tem lepra. E lepra com lepra costuma dar certo. Mas quando chega no ambiente santo, aí fede. Porque a lepra, ela fede. É verdade, glória a Deus. É verdade, louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia comigo. Marcos 6 e 17. Glória a Deus. Amém? Amém. Marcos 16 e 6 e 17, amém? Estudo tá bom, irmão? Glória a Deus. Só tem nós aqui esse estudo. E não vai adiantar ciscar, que toda terça vai ter. Glória a Deus. Porque o mesmo Herodes mandou prender João e encarcerá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é permitido possuir a mulher do teu irmão. Glória a Deus. Estava tudo bem com João Batista, estava tudo tranquilo. Quando ele mexeu com Herodes, a coisa pegou. Só que não adianta. João Batista, ele sabe como eu sei o que estamos fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Levanta. Glória a Deus. Glória. Só falta agora Herodes levantar lá do inferno lá e queria arrumar quinzumba comigo. Porque eu estou dizendo que ele adulterou. Que coisa, rapaz. Vamos lá. Mateus 23, do 1 ao 4. Glória a Deus. Aleluia. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, 2 pontos: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Quem? Escribas e fariseus. Mais alto, quem? Escribas e fariseus. Escribas e fariseus, conhecedores natos do Pentateuco. Tinha ninguém burro ali, só nego sabido. Na cadeira de Moisés, fala de liderança. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
Agora aqui eu quero fazer uma observação. Quando Jesus aqui está falando, ele fala do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os escribas falavam, os fariseus falavam, mas não praticavam. Só que hoje nem falar estão falando a verdade mais, quanto menos praticando. Se o cara não prega uma sã doutrina, ele vive ela? Não. Se o camarada não prega uma vida separada, ele vive? Não. Então nem está vivendo e nem está pregando mais. É forte, não é? Se o cara me assistir e não tiver bom no coração, ele dá um sirico-tico. Ah? Dá um sirico-tico e diz: foi o diabo, não foi, é tua ruindade. Abra sua Bíblia, já falei aí de Mateus, já. Então tá aí. Vamos falar de outra pessoa. Glória a Deus. Que andava, glória a Deus, escondido pela sua posição. Quem é? Aitofel. Quem foi Aitofel? Para os menos informados, Aitofel foi um grande conselheiro do rei Davi. A Bíblia diz que os conselhos de Aitofel era como a boca de Deus. Alguém andava querendo ouvir Aitofel pelo seu grau de sabedoria. Só que esta posição dele escondia, sabe quem? Um traidor. Essa posição de Aitofel diante da nação escondia um traidor. A posição dele, a aclamação de boca de Deus, porque alguém aclamava Aitofel como boca de Deus. Davi, ele era dependente dos conselhos de Aitofel. Ele era dependente. Só que Davi não viu, a nação não viu, ninguém ali via que ele era um traidor. Meu Deus, Por que não via? Porque a posição dele encobria esta lepra, encobria esta ação dele. Enquanto as pessoas com discurso bonito, com coisas importantes na boca, mas é traidor. glória a Deus, glória a Deus, é verdade. O sermão é bem elaborado. Oh, glória! A postura do altar está mais para um anjo do que para um ser humano ou uma. Ele ou ela, sem definição de sexo e de gênero. Só que tem um detalhe: por muitas vezes esconde um traidor. Alguém que trai com uma facilidade muito grande. E por conta das suas qualidades, o fator traição não é visto. Mas eu louvo a Deus, que Deus tudo ele vê, tudo ele sabe, e nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Aitofel, ele está do lado de Davi, enquanto tudo estava bem para Davi. Absalão, que era filho do rei, que cobiçava o rei, sabe o que Absalão fazia entre outros atos pecaminosos? Ele ia para a entrada do palácio, receber o povo e dar conselho. Absalão. E Absalão dizia no coração: queria eu ser o rei de Israel, queria eu mandar em Israel. Sem cuidado, a traição não tem cor, a traição não tem idade, a traição não tem tamanho, ela chega e estabelece. É verdade, glória a Deus. E Aitofel, o evangelista, ele está do lado de Davi. Não deixa o Senhor por nada, o Senhor é meu rei. Aquela ladainha, quando o negócio pegou, que Davi precisa se ausentar por conta da investida de Absalão, Aitofel pula para o lado de Absalão. É aquele crente que diz assim: eu nunca vi um pastor que nem você, eu nunca vi um homem de Deus que nem você, eu nunca vi alguém pregar que nem você. Ô irmão, eu devia ter lido isso aqui antes. São pessoas que nem Aitofel, prontos a trair. São pessoas que nem Aitofel, prontos a trair. Glória a Deus, é verdade.
Olha cá, evangelista. Pastor Wando, eu nunca vi um pastor que nem você. Pastor Wando, eu nunca vi alguém com um grau tão alto de autoridade que nem o Senhor. E a palavra debaixo do meu nariz, dizendo: isso aí é espírito de Aitofel, isso aí é traíra. Na hora certa vai mostrar quem é. É verdade, glória a Deus. É verdade, Deus, aleluia. Aitofel, ele foi o melhor conselheiro, mas era traidor. E por que ele conseguiu se segurar tanto tempo? Por conta da sua posição. Alguém veio chegando, olha para cá, alguém veio ele chegando, alguém dizia: lá vem o traidor. Não, dizia: lá vem o boca de Deus. Ele é boca de Deus, ele tem conselho bom, mas na verdade ele ocultava dentro dele o espírito de traidor. Está entendendo, né, filho? Como o nosso estudo aqui é verdadeiro, nosso estudo aqui é forte. Nosso estudo aqui, ele vai numa linha de segmento que Jesus gosta: esclarecimento. Jesus, ele gosta de esclarecimento. Jesus, ele não enrola, ele desenrola. Abre a sua Bíblia comigo, 2 Samuel 16 e 23. 2 Samuel 16 e 23. Estudo tá bom, irmão? Glória a Deus. Aonde você vai encontrar um estudo desse? Aonde? Lá no Papa? O Papa ali. O Papa 16 e 20. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Aitofel, ele ganha esta confiança de Israel. A palavra dele passa a ser comparada ou equiparada à palavra do próprio Deus. Diante dos grandes benefícios que a palavra de Aitofel trazia. Só que por trás desse chamego todo, por trás dessas qualidades todas, por trás dessa posição toda, havia um traidor. Alguém que traía, alguém que não aguentava, não queria ficar do lado. Glória a Deus, que estava certo, gostava era das coisas erradas. Mas ninguém sabia, porque ele sabia camuflar, ele sabia se disfarçar. Como? Pela sua posição. Tem muita gente assim, que é traidor, mas a sua posição não deixa ser demonstrado. O seu grau de periculosidade em trair, o seu grau de periculosidade em criar situações para a traição. Pelo contrário, a sua aparência de inofensiva, muitas vezes, na verdade, lá mora um traidor. Não vai tentar ciscar. Um estudo desse não tem. Não tem. Não tem. E eu duvido alguém encontrar o mesmo, com as mesmas colocações em internet, de pastor nenhum. Isso aí é de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu não ando escondido pela posição. Eu sou transparente, eu sou o que sou. E muitos não me aceitam, Manaiara, porque quer que eu viva fingindo. Ah não, meu irmão, Deus gosta da transparência. Para de fingir. Tem pessoas que andam na rua que parecem um satanás, um demônio. Quando vê o pastor, já manifesta um cão. Paz, pastor. A paz, pastor. Estava manifestado ali agora. Era cada gargalhada, era cada coisa
viu o pastor se escondendo atrás da posição. Pastor é para ser respeitado, mas quem te salva é Cristo. Viva para Jesus, para de besteira, porque o inferno te espera. Viva a verdade. Gostar, gostou. Não gostar, não gostou. Mas seja verdadeiro. Seja verdadeira. Amém. Glória a Deus. Aqui é uma coisa, na rua é outra, em casa é outra. E, irmão, misericórdia é o multifaces. O multifaces. Aonde chega é uma pessoa diferente. Né? Jesus não era assim. Amém. Onde o Senhor Jesus chegava, alguém identificava ele, primeiro, pelo comportamento dele. Glória a Deus. Jesus não chegava se apresentando, chegava, eu sou o Cristo. Chegava, eu sou Emmanuel. Chegava, batendo o peito e dizendo, eu sou Jesus, me revela. Chegava, não, mas alguém olhava e dizia, tu é o Cristo, o Filho de Deus. Oh, glória! É no trabalho, é dentro de casa, é na igreja, é onde você estiver. Seja crente, porque quem vai pesar você na balança não é pastor, não é pai, não é mãe, é Deus. Abre a sua Bíblia comigo aí. Dentro, falando aí, Aitofel. 17:1 do mesmo livro aí embaixo. Segundo Samuel. Disse mais Aitofel a Absalão. Disse a quem? Absalão. Disse para mais a, disse a quem? Absalão. Ele disse a Absalão, porque agora ele já está traindo. Antes ele falava com Davi. Antes ele puxava saco de Davi. Antes ele bajulava Davi. Antes ele pedia, ele só andava cheirando Davi. Só queria estar do lado de Davi. Era Davi para cá, era Davi para lá. E cheirando as axilas de Davi. E querendo deitar no colo de Davi. Hoje está deitando no colo de quem? De Absalão. Glória a Deus, é verdade. Fala mesmo. É verdade. Antes, a bola da vez era Davi, né? Ô Davi, nunca vi um homem que nem tu, Davi. E Davi besta acreditou. Acreditou. Davi deve ter pensado que isso é coisa dele, eu não sei. Mas Davi deve ter pensado, rapaz, como é bom alguém do meu lado, né? Acreditando no meu ministério, que nada era traidor. Era traidor. Davi, ele está pensando que estava com alguém do lado que apoiava ele. Já era traidor e Davi não sabia. Verdade, glória a Deus. Só que a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado, seu traidor. Louvado seja o nome de Deus. Aí Aitofel, ele tirou conclusões. E quais conclusões ele tira? No meu entendimento, Davi ele estava em desvantagem na questão de contingente, porque Absalão tinha levado uma boa parte do povo com ele. Davi está fragilizado. Aitofel, que gosta de moleza, gosta de moleza, charrete, charrete de boi, charrete de cavalo, entende? Não tinha? Aí diz, vou pular para o lado de Absalão, que Absalão tem mais carro do que Davi, tem mais homem do que Davi. Não eram os carros, não eram os homens, é que ele era traidor. É verdade, glória a Deus. Porque quando você não é traidor, nada te tira da tua ideologia. Nenhuma oferta, nenhuma recompensa, tu permanece, é onde Deus te chamou. Abre a sua Bíblia, meu. Jeremias 9:4. Estudo tá bom, irmão? Glória a Deus.
Eu estou com os estudos fortes aí. Glória a Deus. Hein? Nós vamos aprender na sequência, não sei quando, estou fazendo estudo ainda, sobre tipos de ovelhas e tipo de pastores. Vou te mostrar vários tipos de pastores, biblicamente falando, sem querer atacar ninguém, porque eu não prego atacando, né? A gente prega as verdades, né? E verdade para quem não gosta, ofende. Verdade para quem não vive a verdade, ofende mesmo. Abra a sua Bíblia, Jeremias 9, versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo e do seu irmão, nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais nada do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Você tem que atentar para quem você está dizendo que é seu amigo. Aí está nosso erro. No estado emocional fragilizado, adotamos a cobra. Só que quando adotamos uma cobra ainda no ovo. Mas após ela eclodir, o ovo eclodir, a cobra sai. E quando a cobra sai, ela dá trabalho. Então não olhe para cá. Olha para cá, deixa eu falar. Então não é pensar que não cresce. Vou levar para casa, porque é só um ovo de cobra. Aí bota ele para chocar. Meu amigo? Bota ele para chocar. Aí fica sonhando que vai nascer um elefante e não nascer uma cobra, porque ovo é de cobra. Mas aí vamos domesticar a cobra. Domesticar, não passa daqui, durma aqui. E ela fica uns dias, sabe? Ela vai obedecendo uns dias. Porque está obedecendo porque ainda é pequena. Mas quando cresce dá trabalho. Você está entendendo? Eu estou falando de cobra, não é de ser humano, estou falando de cobra. Se eu estou falando de cobra, algum ser humano se ofende é porque é cobra. Eu estou falando de cobra, réptil. Estou falando de cobra. Eu não estou nem falando hoje dela, caninana, as fibenas. Está entendendo? Estou falando de cobra. Então não pode se ofender. Eu quero que você entenda, louvado seja Deus, que Jeremias ele deixa claro, os irmãos eles andam caluniando, rapaz. Era para andar amando, orando, bendizendo, mas eles andam caluniando. Na frente só aplauso, atrás só traição. Na frente, homem de Deus, atrás Deus me livre daquele homem. Na presença, ou igreja boa, atrás tomara que Deus me tire daqui, não precisa Deus tirar, tem que sair por conta própria. Glória a Deus, é verdade. Como é que tu quer sair do lugar e espera Deus te tirar? Tu não tem domínio próprio, não é? Jesus! Você tem que sair. Goste dele. Tem que sair por conta própria. Eu não espero Deus me tirar de ambiente algum. Eu saio, porque eu tenho minha dignidade. Aleluia! Glória a Deus. Amém? É só trazendo os corações à tona. Vamos lá. Se é outra pessoa, outro cidadão que está vivendo ou se escondendo pela sua posição, o anjo, o dirigente da igreja de Sardes, era um cara que vivia escondido pela sua posição. Olha para cá a igreja lá em Sardes. Chegou o pastor, ô meu pastor, isso era a visão da igreja. Quando Jesus manda a carta, Jesus manda dizer: tu tem nome que está vivo, mas está morto. Verdade, meu Deus. Está entendendo? Pessoal, podemos perder o culto hoje não. Hoje quem prega é nosso pastor.
E aquela agonia com o pastor, essa era a visão da congregação. Essa era a visão do povo. Só que Deus arrebata João, pega a carta, pega e diz: escreva olha para cá, ao anjo da igreja de Sardes, escreva: tu tem nomes de que vive, mas tu está morto. E tem muita gente assim, aclamado, mas já morreu. Já era. Morreu, não morreu? Morreu. Mas ainda continua aclamado. Sabe por que aclamado? Porque tem posição. E qual é a posição dele? A posição dele lá em Sardes, dirigente da igreja. E por ser dirigente da igreja, lhe dá um posicionamento onde tem que ser respeitado. Eu concordo, obedecei vossos pastores, a Bíblia diz. Só que tem um detalhe, tem que ver se ainda está. Foi você que disse aí. Foi o irmão que disse. Foi o evangelista. Tem que ver se ainda vive. Porque às vezes a bajulação é para quem já morreu. Está vendo? É o povo que está dizendo. Amém? Abra a sua Bíblia aí. Ô estudo forte, só tem nós. Apocalipse 13:1. Amém? Amém. Obrigado a você que está assistindo em sua casa aí. Terça tem mais, não perca não. Pelo amor de Deus. Você nem ia assistir esse estudo? Assistir hoje por divina força. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Quem tem nome de que vive e está o quê? Fala alto, tá o quê? Fala alto, tá o quê? Tá morto. Tem nome, tá ouvindo, Cadineiro? Não pode cair dessa não. Tem nome de que vive e já morreu. Só que olha para cá, já morreu, mas a posição não deixava ninguém ver que estava morto. A posição do indivíduo lá em Sardes não deixava a congregação ver que ele já estava morto. Só que enquanto a congregação não vê, Deus vê. Enquanto a congregação não sabe, Deus sabe. Enquanto a congregação não fala, Deus fala. Enquanto a congregação não der, não é, Deus é. Louvado seja Deus. Porque alguém pensa que morrer na fé impede ele ou ela de pregar, impede ele ou ela de cantar, impede ele ou ela de jejuar, impede ele ou ela de visitar, e até falar um negócio lá que eu não sei o que é aquilo. Tá que nem o pastor menino lá falando, né? Eu não vou repetir o que ele fala não, para não dar brecha para aquele filho do cão, aquele moleque perturbado. Aquele não é Deus não. Aquele pastorzinho Gabriel, ali não. Aí ele está enganando mesmo, né? Você que gosta dele está enganado também. Você tem que amar ele como pessoa, não apoiar aquele ministério. Mas tem gente que gosta, sabe por quê? Eu vou dizer, digo. Posso? Eu ia falar missionário de dia, mas aí o pessoal diz, já começou de novo a perseguição. Para evitar problemas futuros, eu vou, para você entender. Você não é besta. Então, eu quero que você entenda que o cidadão lá da igreja de Sardes estava morto, mas tinha nome de que estava vivo. E olha para cá, deixa eu te ensinar. Eu sei as tuas obras. Ele não era nécio, ele trabalhava na igreja. Ele exercia algumas funções na igreja. Ele não parou de trabalhar, trabalhava, administrava, mas já estava morto. Deus, glória a Deus, é forte. Deus é forte. Abre a sua Bíblia. Tá bom o estudo, irmão? Glória a Deus. É forte.
Romanos 6 e 23. Vou ensinar algo para vocês aqui. 6 e 23. Porque o salário do pecado é o quê? Só até aqui. Quando a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, e Jesus afirma que o cara lá estava morto é porque tinha pecado. É só conjecturar. É só conjecturar. Quando tu conjecturar, tu vai ver que o problema dele era pecado. Era pecado. Né? Era pecado. E aí, glória a Deus, como o salário do pecado é a morte, ele tinha amor, só que continuava fingindo estar vivo. Trabalhando, organizando, mostrando as tarefas, não é? Mas já tinha amor? Você que diz. Vamos para a Bíblia Sagrada. Outro que estava escondido pela sua posição. Sabe quem? Acã. Acã era um grande soldado. Acã era aquele soldado preparado para a guerra. É para derrubar Jericó, estou dentro. Eu estou dentro. Só que Acã, ele era quem? Acã, glória a Deus, ele era alguém, uma pedra de tropeço. Acã era pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Porque foi por causa dele que a obra deu problema. A obra, glória a Deus, lá em Jericó começou a dar problema. Sabe por quê? Glória a Deus, lá em Israel, em Canaã. Porque ele vai pegar o que não devia. Uma pergunta, irmão. Será? Será que todas as pessoas que cometem determinados erros confessam? Ou guarda? Eu nunca fui de desconfiar de ninguém. Agora Deus me faz entender muita coisa. E por muitas vezes, algumas coisas não esclarecidas levaram muita gente para o inferno. Porque faltou esclarecer. Faltou esclarecimento. Acã morreu, mas confessou seu pecado. Morreu de forma digna. Porque no meu ponto de vista, a forma indigna de morrer é morrer sem confessar o pecado. Sem confessar o pecado. Você está entendendo, filho? Então quero que você entenda que Acã, ele era um soldado que não demonstrava a capacidade de desobedecer a Josué. Acã, ele era um soldado que não demonstrava a capacidade de desobedecer a Josué, mas desobedeceu. Por que ele desobedeceu? Desobedeceu por quê? Porque ele era uma pedra de tropeço. Está entendendo, pessoal? Então eu quero que você entenda que por muitas vezes, por mais guerreiro que alguém seja, por mais guerreiro que alguém seja, você tem que estar sempre atento. Porque pode dar um problema. Porque pode dar um problema. Abre a sua Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia comigo. Josué 7:20. 7:20. 7:20 de Josué. 7:20, amém? Glória a Deus. 7:20 de Josué. 7:20 diz assim: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Acã, ele estava ciente do pecado dele. O que faltava era confessar. Porque tem alguém, pessoal, eu não digo entre nós, mas em algum lugar do mundo, que acha que o fato de Deus saber já é suficiente. Não, tem que haver confissão.
Acã, ele precisou confessar. E a Bíblia diz o quê? Quem confessa e deixa alcança. Tem que confessar. E há várias modalidades de confissão. A confissão para o irmão, a confissão para Deus e a confissão para a igreja. E deixa eu dizer uma coisa, nenhuma substitui a outra. Se eu peco contra você, irmão, e vou pedir perdão para Deus, Deus diz, não, procure Ele. Você pecou, foi contra Ele. Você pecou, foi contra Ele. Eu sou meus pecados. Então, às vezes, nós misturamos as coisas, queremos cometer pecado e ficar dentro do quarto dizendo, meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Uma ladainha só pede isso. Deus está aí, meu irmão. Tu tem que pedir perdão para quem tu pecou. Glória a Deus. Quem tu falou mal, quem tu difamou, quem tu caluniou, quem não, você está pedindo perdão, é para a pessoa errada. Esse perdão não é Deus quem vai te dar. Esse perdão não é Deus quem vai te dar. Mas não conhece Bíblia, né? Conhece o triguinho. Não tem o que conhece. Mas a Bíblia não conhece. Mas se joga o tigrinho na mão, vai dar meia-noite às 4. Dizendo, vai, para, que é para ganhar. E o negócio vai escurecendo o juízo. Aí chega na igreja e não sente nada. Não, mas se sentisse, eu teria que sair. Não por ser melhor, por ser pior que você. né? Deus é mais. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos falando de Acã. Mateus 26 e 23. Mateus 26 e 23. Glória a Deus. Que é forte, nosso estudo. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse é o traidor. Meu Deus. Quem era o traidor? Aquele que era homem de confiança. E muitas vezes quem nos trai é aquele que nós mais a ele ou a ela damos confiança. Aí vira traíra na sequência. Traidor e traidora. Meu Deus. Quando você, aprenda comigo, quando você começar a dar confiança a alguém, tome cuidado, né? Dispensa ele, que já encheu a paciência aí. Vai lá, filho. Leva ele. Isso, obrigado, filho. Glória a Deus, já encheu a paciência. É uma cegosa, aí tem que... É porque está faltando conhecimento. Mexendo com as mulheres, tal, entendeu? Aí não pode, né, irmão? Aí tem que... Tem duas coisas que eu tenho medo: do poder de Deus e mamona. João Batista, ele ensinou a fazer dos dois jeitos. Vamos lá! Abre a sua Bíblia comigo, diz quanto? Mateus 26, 23. Já li? Então, quando você olha para cá, você dá confiança para alguém, João, acreditando que aquela pessoa nunca vai lhe trair, mas trai. Porque já carrega dentro de si aquela índole maldita de traidor, de traidora. Porque quando você não tem isso no seu coração, você não trai. Por nada dessa vida. Glória a Deus, é verdade. Mas quando carrega aquela índole de vida, você quer só uma oportunidade para fazer o quê? Para trair. Para trair. É verdade. E tem um detalhe: o traidor, ele não assume. Glória a Deus. Judas preferiu se matar do que assumir a traição. É verdade. O traidor não assume. O traidor não concorda que é traidor. Ele diz: eu fiz por isso, eu fiz por isso, eu fiz por isso. Não, fez porque é traidor, é traidora. Glória a Deus. É verdade.
E você sabia que normalmente o traidor tem apoiadores? Você sabia que Judas não estava só? Sabia não? Judas, ele tinha os principais dos fariseus. Judas, ele tinha pessoas grandes do lado dele, apoiando ele. E porque os principais dos fariseus apoiavam Judas, Judas traidor e eles invejosos. Aí formou uma dupla, irmão. Pode gravar que é sucesso. Hã? O traidor invejoso. Pode gravar. Pode jogar nas mídias, nas plataformas digitais aí que é sucesso puro. Hã? Porque a dupla perfeita, quem inveja e quem trai. Quem inveja e quem trai. Hã? Um square, não tem? Square. Mas é que tu não sabe o que é isso. Deixa de santidade falsa. Sabe coisa pior. É? E não sabe. Então eu quero que você entenda. Eu vou ensinar algo aqui. Quem quer aprender diz amém? Amém. Mais alto. Amém. Traidor tem características. Uma das características do traidor é querer saber coisa da tua vida. Evangelho, tu já teve quantas mulheres? Qual é o interesse nisso aí? Ei, irmão, o senhor já pagou INSS, já pagou INSS, já? Tu tem quantos filhos? E nós, na nossa simplicidade, vamos dibuixando. Eu já faz tantos casamentos, moro em tantas capitais, porque você está dando um voto de confiança para a cobra e não sabe o que é cobra. Vai acreditando, pensando que é gente que preste, e não é. É verdade. Aí quando o traidor fala de você, fala com determinado grau de confiança, porque você mesmo contou algumas coisas relacionadas à sua vida. Embora o traidor nunca fala a verdade, fala caluniando. E por quê? Porque é traidor. E normalmente, glória a Deus, quando a pessoa tem tendência a trair ele, abre a boca, olha para cá e diz assim: eu odeio traição. Guarde este posicionamento. Quando você vê na boca de alguém, não julgue, mas deixe para amanhã. Eu odeio gente traidor. E você acredita? Eu acreditei. Nós acreditamos. Só que na verdade não é bem assim. Está também se preparando para lançar o bote de traição. É verdade. Verdade. Jesus, ele disse: aquele que mete a mão no prato está falando de intimidade. É verdade. Aquele que mete a mão no prato está falando de intimidade. O grau de intimidade era tão alto que Judas já não fazia mais seu prato, já comia junto com o mestre. Meu Deus, é verdade. Ele já comia na tigela, no prato do mestre. Os discípulos estão olhando e dizendo que bonitinho, Judas comendo da comida do prato do mestre, e Deus do céu dizendo: bonitinho nada, é ele que vai entregar meu filho. Meu Deus, É ele que vai entregar meu filho. Ele é traidor. glória a Deus. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras e Judas vai se encontrar com os principais do sacerdote e dizer para ele: cadê a grana? A ideologia minha, conjectura minha. Está aqui. Olha para cá, para você que gosta de aprender. O traidor,
ele não traz de graça, só traz visando recompensa. O traidor só traz visando recompensa. Trai, mas trai objetivando algo para a vida dele ou dela, porque o traidor não traz de graça. O traidor, ele ou ela, não trai de graça, só trai visando receber algo. É verdade. Todos os traidores traíram em busca de recompensa. Seja um cargo, seja até mesmo um elogio. Porque tem gente que é tão fraco na sua personalidade que vive de elogio. É verdade. Se elogiar, estou forte. Se não elogiar, Meu Deus. tem gente que é fraco. Diz, nossa, como a senhora é diferente. Como o senhor é diferente. Eu admiro o seu jeito, meu Deus. Entra uma falsa santificação que até vê Miguel. Só que eu aprendi errado. Diferente, Jesus Cristo disse, ei, esse povo aprendeu errado. Eu aprendi diferente, Jesus Cristo disse, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É para se alegrar, não é quando bajula, é quando persegue. É para se alegrar, é quando falam mal. Para se alegrar, quando querem combater estudo como esse. É para se alegrar, quando querem fechar porta contra como essa. Por quê? Porque estamos no caminho certo. E quando você está no caminho certo, alguém se incomoda. Se incomoda por inveja, se incomoda pela posição que tem e se incomoda porque trai. Então nós estamos aprendendo nessa noite que não devemos nos esconder pela posição que temos. Tem uns que se escondem da família a qual pertence. O cara não tem identidade própria. Você vai conversar com ele e dizer, sou filho de fulano de tal, conheceu? Ele diz, não. Mas você não conheceu meu pai? E meu bisavô? Eu digo, rapaz, se eu não conheci teu pai, eu vou conhecer teu bisavô? Tu tá doido, é? Tem pessoas que andam proclamando posicionamento dos seus familiares. E você sabe por que isso? Porque ele mesmo não tem identidade própria. Ele sabe, se ele falar o nome dele, ninguém vai valorizar. Já eu acho que você deve se apresentar, ainda que alguém te rejeite, seja você. Mas não. Quer comprar, sabe, chega lá apresentando o pai. Ei, eu gostei daquele carro. Aí o vendedor disse, sim, é para vender. E eu também digo isso. Quanto? 80 mil. 80? 80 mil. Você ouviu? Para de coisa. Tá duro, não compra. Tá liso, não compra. Você conhece meu pai? Eu sou filho de fulano de tal que foi sargento, foi tenente, foi prefeito, foi deputado. Meu irmão, o vendedor quer saber quem é teu pai, ele quer dinheiro. É mesmo, aleluia. O vendedor quer que tu compra, vai embora, rapaz. Mas não, está apresentando é o pai, apresentando a mãe. E tem outro que chega apresentando a empresa. Tem uns que trabalham das 6 às 14, vai fazer uma compra às 19 horas da noite. Sabe o que faz? Leva o crachá no pescoço. E virou, mexeu, faz assim, ó. Que é para balançar. E os vendedores, um grau de desperdício muito grande. Olha assim, diz bobinho. Aqui tu não leva nada. Seja você. Se apresente. Se alguém gostar, gostou. Achar que é pobre, ache. Achar que é feio, ache. Achar que é rico, ache. Mas seja você. Para de querer ser o que não é.
porque há pessoas que misturam o posicionamento que tem com a sua essência, com o seu caráter, com a sua índole de vida. A posição da pessoa nunca vai definir quem ele é. A posição da pessoa nunca vai definir o caráter dele. Você vai ver quem é ele é com o passar dos... Porque os dias mostram quem é quem. Os dias mostram quem é verdadeiro e quem é falso. Alguém já disse nas suas inspirações que nada é melhor que um dia após, porque o falso aparece. Então nós estamos aprendendo hoje a não nos empolgarmos pela posição de ninguém. Porque ele é um grande pastor, glória a Deus. Que ele cresça e diminua, João Batista deu a receita. Amém? Só que não é a grandiosidade dele ou dela que vai me fazer transportar a posição dele para o caráter dele. Porque às vezes Deus está falando comigo aqui, a posição ela é alta, ela é grande, mas o caráter é pequeno. Meu Deus. E o caráter aparece, sabe aonde? Não é diante do povo, é nos bastidores. É por isso que você tem que ser vigilante. Amém? Não, isso aqui ninguém tem nesse estudo. E se alguém tivesse, teria medo de falar. Não é meu caso. Não, meu caso é diferente. Eu fui chamado para curar lepra. Eu tenho um remédio para a lepra. A lepra da mentira, a lepra do adultério, a lepra da calúnia, a lepra. Ei, temos remédio para a lepra. Glória a Deus. Hã? Glória. Não é ML não, é traje mesmo, tá grande. Daquela que engole e atravessa na garganta. Ele grita, caramba, é o que? Água. Foi ruim de descer da goela abaixo, mas vai te curar. Esse estudo, ele não quer descer na goela de meia dúzia, mas vai te curar. Tu vai aprender, tu vai ser curada, ser curado. Deixa descer na goela que vai ser curado. Amém? Agora tem para concluirmos aqui, que ele andava escondido na sua posição, mas parou de se esconder na sua posição. Sabe por quê? Porque se encontrou com Jesus. Porque quem se encontra com Jesus de verdade não se esconde na posição que tem. Quem aceita Jesus de verdade, ele não se esconde na posição. Eu sou pastor, eu trabalho em tal órgão, eu trabalho em tal empresa, eu sou advogado. Você está errado. É verdade. Nunca apresente sua posição, apresente seu caráter. Glória a Deus. Nunca apresente sua credencial, apresente o seu caráter. Glória a Deus. Agora, se não tem, não fique bravo comigo. Tem um jeito de... Porque caráter não se compra, se constrói. Tu quer comprar caráter que nem tu compra as autoridades? Porque tem gente que compra as autoridades com a notinha de 1.000, algumas notinhas de 100, 10. Joga 1.000 na cara do cara e compra mesmo. Pensa que vai comprar Deus. Não. Para adquirir caráter não se compra, se constrói. Você constrói o caráter devagarzinho. E um dos passos para construir um caráter é assumir que errou. Quando eu e você assumimos que erramos, nós estamos nos dando uma oportunidade de Deus gerar em nós um caráter perfeito. Mas enquanto negar o delito, a tendência é piorar. Se chegar no Japão, acaba com a nação japonesa. O que é isso? Chegou alguém com problema. Então nós temos que aprender. Amém? A não mostrar posição, mas mostrar caráter. Alguém tem que conhecer você não é pela farda.
Alguém tem que conhecer você não é pelo dinheiro. Alguém tem que conhecer você e a mim, não é pela graduação pastoral. Alguém tem que nos conhecer é pelo caráter. Mas tem gente que não tem caráter. Tem apelido de fofoqueira, de fofoqueiro, de mentirosa, de mentiroso, e por aí vai, e quer apresentar a posição. Cheguei, eu digo, pode passar, não me enganche não. Eu não respeito a posição se o caráter não condizer com isso. Mas nem pagando eu respeitarei a posição de ninguém ou de quem quer que seja que tenha posição e não tenha caráter. Não respeitarei, nem aqui e nem nos dias vindouros. Amém? Isso aqui é pregação para quem tem Deus na vida, rapaz. Isso aqui é pregação de pastor. Não é aquelas gaiatistas que nos ensinam etíope. Os caras todo dia falam de Moisés. Tá doido? É Moisés, é Moisés, é Moisés. Eu tenho quase 300 estudos no YouTube, sem repetir, para a honra e glória de Deus. Não copiei de ninguém. E isso não é posicionamento, é caráter. Glória a Deus. Isso é caráter. Vamos lá. Eu estou falando de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que ele vivia se escondendo na posição que tinha. Qual era a posição, qual era a profissão de Zaqueu? Publicano, cobrador de impostos. Roubou muito e muito tempo. E alguém ousava dizer que Zaqueu era ladrão? Com certeza não. Sabe por quê? Porque ele era um oficial. Zaqueu era um oficial e não pode falar que o oficial é ladrão. Pode, como é que não pode? Só se não for. Mas de Zaqueu ninguém falava, porque Zaqueu ele estava escondido pela posição. Só que eu louvo a Deus, igreja, vai cá. Eu louvo a Deus que Jesus, ele viu Zaqueu em cima da figueira. E disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! Oh, glória! Jesus despede uma multidão para ficar na casa de um homem. Por quê? Porque Deus quer mudar aquela vida. Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. O Senhor Jesus fica. De manhã cedo Jesus vai dar continuidade ao seu ministério. Zaqueu se apresenta. Só que o que se apresenta agora não é o Zaqueu ladrão, é o Zaqueu crente. Não é o publicano, é o servo de Deus. Oh glória! Quem se apresenta já não é o publicano, já não é a profissão dele que ele mostra, mas ele mostra que ele verdadeiramente ele está servindo a Deus. Porque tem uns que querem mostrar a profissão. Não, tem que mostrar que já se converteu. Mestre, se eu defraudei alguém, ele está mostrando uma linha duvidosa. Se ele pode ao mesmo tempo, observar essa tradução aqui de João Ferreira de Almeida, está não querendo ainda assumir, ou pode estar em dúvida que tenha feito. Só que ele vai se posicionar. Se eu tenho defraudado, eu quero restituir. Só que não vou dar do mesmo tanto, eu vou dar quadruplicado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Faz tempo que eu defraudei, se tivesse no banco, teria juro, então eu quero pagar com juro. E por quê? Porque Zaqueu agora, ele é um servo de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Servo de Deus não apresenta a profissão, não apresenta a posição, ele apresenta adoração e arrependimento, louvado seja Deus. Adoração e arrependimento. Mas o cidadão não tem oração, não tem arrependimento. Não tem arrependimento, não quer ajeitar o que é onde errou, não quer consertar o erro,
mas quer respeito pela posição que tem, vai achar. Hã? Não de mim. De mim não. Não comungarei com esse tipo de gente que quer apresentar posição ou profissão. Eu quero ver e saber, é do caráter. Porque o teu caráter poderá dobrar qualquer um cidadão. Porque o caráter faz as pessoas entenderem. E alguns até não querem, mas acabam entendendo que você tem caráter. Agora, posição, isso passa com a chuva. Isso derrete com a vida. Você sabia de uma coisa? Morre um homem, a posição dele também morre, mas o caráter fica. O caráter dele permanece. É por isso que eu como cristão, você como cristão, devemos buscar em Deus condição de melhorar nosso caráter e não querer exibir nossa posição. De que sou um grande pastor, de que sou pastor da Babilônia, de que sou pastor lá do Vaticano. Pode ser pastor de quem você quiser. Se não tiver caráter, para mim você não é nada. Eu sou convencionado. Eu também. Eu tenho 3 teologias. Faça a 4ª, rapaz. Só que nessa 4ª que vai fazer, procure interpretar direito a Bíblia e procurar ter caráter. Porque só de posição tu não me convence. Diga glória a Deus! O estudo dessa noite foi escondido pela posição. Terça-feira, se Deus quiser, tem mais. Bata a palma para Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! Obrigado, Deus!